Nos episódios 1 e 2, Mídia para Todos resgatou a realização da primeira e única Conferência Nacional de Comunicação, realizada em 2009. Mostrou também a ampla mobilização social que preparou a primeira Confecom. No Rio de Janeiro, a Conferência Municipal e no Estado, a Conferência Estadual. No episódio 3, a série destacou os depoimentos de Beto Almeida, Cláudia de Abreu e Francisco Soriano sobre a primeira Confecom 15 anos depois e os novos desafios da luta pela democratização da mídia. No episódio 4, falaram Laurindo Laro Leal, Orlando Guilhom e Sônia Lager. E neste último episódio, o de número 5, Altamiro Borges, Paulo Miranda e Moisés Correia. Conferência de comunicação, acho que foi um momento importantíssimo na luta pela democratização da mídia no Brasil. Como diz o presidente Lula, pela primeira vez na história desse país se debateu comunicação numa conferência institucional. Nunca teve isso. Nunca teve isso. Nunca teve. Sempre que se tentava debater o papel da mídia, a mídia aparecia, vinha com mimimi vitimista de que era censura, de que era perseguição e bloqueava totalmente o debate. Isso foi com João Goulart, isso foi com todos os governos, né? E o Lula, já na reta final do seu governo, teve a ousadia, a coragem de convocar essa primeira conferência para debater comunicação. Então foi um evento importantíssimo. Era uma demanda dos movimentos sociais, destaque aqui para a demanda do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que reúne todas as entidades que lutam por esse tema, né? Era uma demanda e o presidente Lula, então, pela primeira vez na história desse país, convocou a conferência. A conferência foi um processo riquíssimo, porque é isso. O coroamento dela foi em dezembro, mas o mais importante foi a preparação dela, que foi quase durante o ano inteiro, com conferências municipais, conferências estaduais, conferências regionais, até chegar à Confecom. Isso, então, envolvendo vários setores da sociedade, envolvendo setores da própria mídia tradicional, alguns resolveram boicotar, mas uma parte participou, destaque aqui o papel da Band, que participou, né? Setores da mídia tradicional, governo e sociedade civil. Então, foi uma intensa participação. Chega a se falar que nesse processo, a FENAGE fez um cálculo que nesse processo envolveu cerca de 30 a 40 mil pessoas debatendo comunicação no Brasil, debatendo o papel estratégico da comunicação, como democratizar, como dar maior diversidade, maior pluralidade à mídia no Brasil. Então foi um processo muito rico de muitas... Eu tive a oportunidade de participei aí no Rio de Janeiro, na cidade, tive a oportunidade de participar de mais de uma dezena de conferências em estados, municípios, né? E você via aquela riqueza, o debate acalorado, várias propostas e tal. A Confecom foi o coroamento. A conferência em dezembro em Brasília foi o coroamento. 4 dias de debate intenso, reuniões em grupo, debate intenso, muita tensão, porque você teve um processo de sabotagem da conferência, encabeçado pela Rede Globo. A Rede Globo, que fala tanto em democracia, se recusou a participar da conferência, se recusou. Outros veículos de mídia bombardearam a conferência o tempo inteiro, dizendo que era uma conferência chapa branca, que era uma conferência de censura, né? Outros veículos, Estadão, Folha, bombardearam a conferência, né? Veja, bombardearam a conferência, mas a conferência saiu tenso. Chegou um momento que quase a conferência não se dava, né? Em função da sabotagem desses veículos, né? Quase que a conferência gorava. Então, a conferência foi muito importante, é isso, tirou 600 propostas, mais de 600 propostas em todas as áreas, desde internet, que a gente ainda estava engatinhando, mas já então aparecem várias propostas no sentido da liberdade de expressão, da defesa da ampliação da internet, desde a internet até importantíssimo, e aí as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, a BCCom, a Abraço tiveram um papel importantíssimo, né?
essas entidades, no debate sobre como fortalecer a rádio comunitária, a TV comunitária. Então, são várias propostas nesse campo, várias propostas no campo de como garantir o que está escrito na Constituição. E nem disse o ministro, na época, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, que teve um papel muito ativo nesse processo, Franklin Martins, né? Nós não queremos nada além da Constituição. A Constituição tem lá os artigos que definem qual deve ser o papel da mídia, o que é proibido o monopólio. Está escrito na Constituição. Franklin Martins vivia repetindo isso. Nós não queremos nada além disso. Vamos regulamentar o que está na Constituição. Então, várias propostas no sentido de estimular a diversidade, de estimular a produção regional, de estimular maior pluralidade, das concessões públicas de rádio e televisão terem um papel mais educativo, né? Menos de estímulo à violência, ao ódio, de educação midiática, várias propostas. Então, foi riquíssimo, foi riquíssimo. Ali foi o coroamento. Né? Você teve um monte de conferências municipais, um monte de estaduais, todos os estados, basicamente, e ali, então, coroou com a aprovação dessas propostas. A Globo saiu desmoralizada por ter sabotado, né? Vive falando em democracia, apesar que apoiou a ditadura, mas vive posando de democrata, saiu desmoralizada, né? E eu acho que foi uma contribuição importante, uma contribuição importantíssima. Essa mídia monopolista, ela não aceita que se debata a comunicação, ela considera quase como um direito sagrado dela. Ela não trata como liberdade de expressão, trata como liberdade de monopólio. O monopólio tem total liberdade. Ela não aceita. Você lembrou bem, na Constituinte, esse foi um dos temas que mais demorou até acordo e não teve acordo. Não teve acordo. A deputada Cristina Tavares, do MDB de Pernambuco, que foi a relatora, não teve acordo. Postura muito, muito ativa, muito combativa da Cristina, mas não se chegou a acordo, foi no último minuto para aprovar os termos que estão lá na Constituição, que são termos muito avançados, mas que exigiriam regulamentação que nunca foi feita. Nunca foi feita. Então é isso, eles sempre sabotaram. Eu não sou da opinião, Moisés, que a Confecom não deu em nada. Muita gente é isso, tem leituras diferentes, faz parte. Muita gente diz, não, mas a Confecom aprovou várias coisas e nada andou. Não sou dessa opinião. Acho que várias coisas andaram. Propostas, por exemplo, no sentido da inclusão digital, né, que resultaram no Plano Nacional de Banda Larga, foi importantíssimo. Né? No sentido do que está na Constituição, da chamada complementariedade de sistemas. Então, você, nas concessões públicas de rádio e televisão, você tem o privado? Tem o privado. No país capitalista, tem o privado. Tem o estatal? Tem, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, mas tinha que ter o público. Eu acho que se avançou nesse terreno a constituição da Empresa Brasil de Comunicação, da IBC, com a TV Brasil, com a Agência Brasil, isso foi um avanço. Então, eu acho que tem coisas positivas que foram frutos dessa luta pela democratização da comunicação, consubstanciada, né, coroada na Confecom, que deram um passo. Outras permanecem como estavam. Né? Você não teve mudanças. Existe regulação da mídia no mundo inteiro, só não existe no Brasil. É um absurdo o que ocorre no Brasil. No mundo inteiro, você tem... Já que a mídia brasileira gosta tanto tem um complexo de vira-lata tão grande com os Estados Unidos, devia adotar o modelo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lógico que o Trump está desmontando, mas nos Estados Unidos tem uma agência reguladora de mídia, FCC. Não é isso? Nos Estados Unidos tem leis rigorosas para impedir monopólio. Você não pode ter nos Estados Unidos, uma mesma empresa, uma mesma família que domine TV aberta, TV fechada, rádio AM, rádio FM, revistas, jornais. Lembra alguma coisa aqui no Brasil? Nos Estados Unidos não pode ter. Propriedade cruzada, exatamente. Cartel, né, do setor. Nos Estados Unidos tem até tetos de audiência em alguns estados. Exatamente para evitar o pensamento único emburrecedor, totalitário. Mas a mídia brasileira nunca aceitou esse debate. Essa mídia monopolista nunca aceitou esse debate. E isso é um desserviço para a democracia. É um desserviço total para a democracia. É isso que possibilitou dar um golpe contra a presidenta Dilma. Você vê, a mídia já teve um papel importantíssimo na mobilização de camadas manipuladas
para o golpe contra a presidenta Dilma. Segunda conferência. Acho que, inclusive, o movimento social precisa estar mais atuante com relação a isso. Às vezes, o movimento social pode cometer o erro de cada um ficar nas suas lutazinhas fragmentadas, importantíssimas, fundamentais, a luta corporativa, economicista do sindicato, a luta das mulheres, a luta dos negros, da moradia, da terra, tudo importante. Agora, a luta pela democratização da comunicação é uma luta transversal que pega tudo isso. Nós não vamos avançar na luta econômica, sindical, se não democratizar a comunicação no Brasil. No sentido dos movimentos sociais, no meu entender, deveriam agarrar com mais força essa bandeira da democratização e de uma segunda Confecom. O que vai para a segunda Confecom? Eu acho que muito do que eram aquelas propostas, aquelas 600 propostas da primeira, ainda permanecem atuais. Nós temos que ver mecanismos de fortalecer a diversidade informativa no Brasil. Essa conferência ela só existiu por nossa presença lá dentro, porque os grupos do movimento social, até um certo momento, radicalizado de um lado, e os empresários e o governo radicalizado por outro lado, na época ainda do Hélio Costa, que não tinha menor interesse em uma Conferência Nacional de Comunicação dentro do Ministério das Comunicações. E a nossa presença foi a coluna do meio. É um voto nosso que pendeu pelo lado dos empresários e do governo, ficamos com um voto a mais do que a sociedade civil, apesar de nós sermos participantes, membros da sociedade civil. Mas nós entendemos que naquele momento que poderia decretar a morte da conferência, que era melhor uma conferência em qualquer formato do que nenhuma conferência. Tanto é que a gente até hoje só tivemos uma conferência. E o lado da sociedade queria uma conferência do nosso jeito ou não tem conferência? Eu falei, não, galera, não é assim. Aí eles foram todos lá para uma sala, eu fiquei na sala com a galera do governo, né, do governo Lula, e a galera empresarial, voltei com eles e fizemos a conferência possível, e que foi excelente, uma excelente conferência. Aprovamos tudo que nós queríamos aprovar, e se não tivesse a conferência, não teria nem aprovado nada. Só que, de lá para cá, quase nada andou, muita pouca coisa foi adiante, né? Então, o primeiro marco que eu coloco é essa nossa presença de TVs comunitárias dentro da comissão, né, oficial de organização da conferência. E aí, a partir disso, andamos o Brasil inteiro, fizemos todos os nossos discursos, como olheiros, como incentivadores, como palestrantes, como fiscais, elegendo os delegados. Então, o Brasil parou nos moldes de todas as outras conferências para fazer uma conferência de comunicação e discutir comunicação. Isso é que foi importante nessa conferência, é um marco histórico muito importante para ser recuperado, como você está fazendo agora nesse seu trabalho aí de formiguinha, e é a única pessoa que eu conheço que está preocupado com essa importantíssima conferência que houve, né? Agora, o legado dela, o mais importante que eu vejo até hoje, foi a criação da IBC. O Lula cumpriu realmente o papel ali de prometeu transformar a Radiobras, né, que era um braço que já vinha há muito tempo do regime militar. Existia a IBN, Empresa Brasil de Comunicação, que eu trabalhei na IBN na época, dos melhores repórteres, tudo, a comunicação pública. O Tancredo Neves prometeu que a IBN seria fortalecida no governo dele, mas morreu, e o Sarney, pressionado, porque a Empresa Brasileira de Notícias era o boca livre com as principais notícias para o mundo todo, para o Brasil todo, como é hoje a Agência Brasil, que está dentro da IBC, né? A Agência Brasil hoje fornece notícias
do governo e as importantes setores da sociedade civil para o Brasil inteiro, gratuitamente. Então, houve uma pressão muito grande das agências que queriam lucrar com o mercado, Agência Globo, Agência Folha, Agência Estadão, etc., para vender matérias, e queriam acabar com o IBN e conseguiram acabar com o IBN. Mas nós fomos incorporados na Rádio Brás, trabalhando na luta na Rádio Brás, então eu conheço bem o que era uma Rádio Brás e o que é hoje uma EBC, e o que pode vir a ser uma EBC, ainda não é, mas só de ter criado a EBC é um importante braço, né, hoje, inclusive, até para que organize uma segunda conferência. Eu lembro bem que a principal reivindicação nossa das TVs comunitárias, e eu como presidente de uma TV comunitária, você, quanto dirigente de uma TV comunitária também no Rio de Janeiro, né, a proposta mais importante aprovada por unanimidade lá, sem nenhum empecilho, foi a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento das rádios e TVs comunitárias no Brasil. Então, nós temos aí hoje 120 TVs comunitárias no cabo, nós temos uma TV comunitária, a Com Brasil TV, por satélite, que a gente precisa muito desse fundo. Nós não podemos continuar sendo mídias comunitárias sem sede, com uma estrutura precária, mas o governo brasileiro ainda não sabe o que ele quer com as mídias alternativas, com rádios e TVs comunitárias, e está aí apanhando adoidado contra as big techs, né? Apanhando as big techs, apanhando da mídia tradicional e dando dinheiro só para esses cabras, né? Entendeu? Não tem esse fundo nosso até hoje, da comissão organizadora da Conferência Nacional. Eu lembro que eu fui para o Amapá, né? Fui também em Pernambuco, lá em Recife. Estive também nos 2 outros estados, mas eu não lembro agora mais quais. E aqui em Brasília também. Então, o mais importante de tudo dessa Conferência Nacional foi a mobilização nos territórios, né? na base da comunicação. Todo mundo ali com seus grupos de interesse legítimos, fazendo pressão e querendo aprovar suas propostas. E o embate muito grande, Moisés, era para eleger delegado, porque o delegado era um número restrito de pessoas que vinham representando cada estado aqui para Brasília, né? E com passagem paga, com hotel pago, uma estrutura muito grande de convocação do próprio governo, de financiamento da conferência do próprio governo. Se quiser fazer uma comunicação boa brasileira, está tudo lá nas decisões dessa primeira Conferência Nacional de Comunicação. TV Record, TV Band. A Band teve uma participação bastante efetiva, porque tinha interesse nessa quebra de monopólio, né? Ter uma atuação conjunta, fazer um congresso paralelo e tentar pautar de novo esse assunto na sociedade e mostrar que existe saída. A primeira Confecom foi um instrumento importante de debate público sobre a comunicação social. A única vez que na República se debateu isso de forma coletiva, não só dentro das universidades ou nos setores empresariais. A Confecom aprovou mais de 600 propostas, fez encontros em todos os estados, envolveu, segundo a FENAGE, mais de 30 mil pessoas, e foi um evento que podemos considerar um evento histórico, a única vez que a comunicação foi debatida de forma ampla. Por que a comunicação precisa ser debatida de forma ampla? Porque o debate público ele é decisivo para a democracia. Sem debate público, a democracia fica capenga, a democracia fica nas mãos
de poucos setores que controlam os meios de comunicação e pode influenciar e pautar o debate público. Veja bem, quando o Brasil foi chamado para discutir o plebiscito sobre presidencialismo e parlamentarismo, aconteceram debates públicos, aconteceram horários gratuitos e a mídia que defendia o parlamentarismo perdeu, certo? Então, é fundamental que a gente entenda que o debate que a TV comunitária está trazendo de atualização da discussão sobre democratização da mídia é um debate muito importante, que a gente deve aprofundar, debater, refletir, recuperar e atualizar a primeira Confecom, porque agora novos desafios se colocam para a comunicação pública. É necessário fazer o debate sobre as Big Techs, como a proposta do deputado Orlando no Congresso Nacional foi bloqueado. Por que foi bloqueado? Porque elas têm um poder enorme, inclusive um poder sobre países, destruindo, certo, a própria soberania do país. Ela arrecada os dados, as informações dos brasileiros e fica no território deles. E agora o Trump quer colocar medidas contra o país e esses elementos e esses dados podem ser usados. Então, nós precisamos da soberania digital. E para ter soberania digital tem que haver debate público. Portanto, é fundamental se discutir a segunda Conferência Nacional de Comunicação, a segunda Confecom. A TV comunitária está de parabéns ao realizar esse resgate da primeira Confecom 15 anos depois, exatamente para permitir que se possa refletir sobre como realizar a segunda Confecom. E não tem nada de conversa fiada de que isso representa censura, etc. Quem apoiou a ditadura foi a Globo, que depois fez autocrítica, 30 anos depois. Certo? Lá tinha censura e a Globo apoiou. Agora vem dizer que o debate sobre comunicação é censura, é uma saída lateral para fugir do debate. A Confecom também demonstrou isso, que tudo que era dito sobre a necessidade desse debate ficou patente lá em dezembro de 2009. Saíram 600 propostas. Que censura? Não houve censura nenhuma. Então, é fundamental estimular o debate público, porque a gente viu aí as tentativas de golpe, certo? E a gente sabe que alguns assuntos importantes, alguns acontecimentos no país só ocorreram porque o debate público é limitado, porque há um sequestro do debate público pela Rede Globo, que impede que haja um debate. A Rede Globo e todas essas mídias, principalmente TV e rádio, que manipulam o espaço eletromagnético e não permite que haja debate. Só é exposta a opinião daqueles que eles concordam, certo? Então, o fim da partilha no petróleo, certo? A derrubada de várias leis fundamentais do direito do trabalho, certo? O próprio impeachment da Dilma não teria ocorrido, certamente, da forma como ocorreu, se houvesse um debate público, se houvesse a diversidade de opiniões, porque a democracia se faz com a exposição livre de todas as opiniões dos segmentos organizados, dos partidos, dos movimentos e tal, perante toda a sociedade, para que a sociedade, de forma esclarecida, possa chegar às suas conclusões. Da mesma forma que a gente viu que em diversos outros debates, nas próprias eleições que tem horário gratuito e tal, a população se posiciona de forma correta, como foram em 5 eleições do presidente Lula e da Dilma e do debate mais amplo. Rumo à segunda Confecom.